A Deus toda a glória. Bia, se aproxima, Bia. Bia vai, nesse momento de gratidão, agradecendo ao Senhor pelas maravilhas. Hoje à tarde ela agradeceu. Eu queria que ela repetisse todo o testemunho dela hoje à tarde e agora à noite. Mas eu sei que é um momento, o Espírito Santo vai conduzir. E ela tem sim, não daria tempo ela contar, mas ela teve um momento na pandemia, quando ela estava na Europa, estudando, em plena, tudo desabando lá, e ela contando aqui, emocionou a gente. Muitos colegas desistiram, colegas que não continuaram, e Deus sustentou. E ela hoje está contando vitória. Bia. Graças a paz, irmãos. Esse culto de gratidão, né, ele está para ser feito faz um bom tempo, né? Ele sinaliza a finalização, né, de uma etapa importante da minha vida. E essa etapa, na verdade, foi totalmente concluída ontem, mas eu vou explicar no decorrer da minha fala. Mas de abril para cá, eu e manhã ficamos, vamos fazer, a gente vai. E aí, semana passada, a manhã disse, é quarta. Isso aí eu disse, está certo. Ou seja, ela intimou ali e estamos aqui agradecendo a Deus e não teria data melhor, né? Hoje eu estou extremamente feliz, grata a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito na minha vida. Né? Eu gosto muito de um versículo, que é o que vai basear o que eu vou falar, que é Jó 42:2, que é eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser detido. Então, Deus, Ele pode fazer tudo, irmãos. E eu só tenho a agradecer por tudo que Ele fez na minha vida. A minha jornada começou em 2019, né? Apesar um pouco antes disso, né? Eu estou para os jovens aqui, né? Eu estou estudando desde 2017, então desde 2007, na verdade, faz um bom tempo aí que faz uns 17, 18 anos da minha vida que eu estou estudando. Então, realmente é um momento feliz, agradecer por ter terminado essa etapa. Né? Eu fiz graduação em Ciências Contábeis, especialização. Logo em seguida, passei como professora substituta da UFPE e depois fiz o mestrado e comecei a saga pelo doutorado, que era uma etapa importante na minha vida. E fiz seleção aqui em Pernambuco, fiz na Paraíba, fiz em São Paulo e fiz em Portugal. E todas as duas seleções que eu estava muito em dúvida era Portugal e São Paulo, que era um curso que eu gostava bastante também, que era um curso na FGV. E eu lembro de aquele ter sido o meu primeiro grande dilema, né? De ter perguntado para mim mesmo, e agora, meu Deus, o que é que eu faço? Para onde eu vou? Né? Um é longe, mas é Ciências Contábeis. Outro é longe também, mas é mais perto, mas é Administração. E como eu estava dizendo hoje à tarde, eu acredito que Deus ele me guiou pelo melhor caminho. Eu passei muito tempo me perguntando, será que eu fiz o certo? Será que eu fiz o certo? Será que foi o melhor? E hoje eu tenho certeza que Deus ele sempre faz o melhor. Então, eu só agradeço a Ele por Ele ter me colocado lá. Essas fotos são as fotos do dia da minha defesa, que aconteceu em abril. Né? Foram 5 anos. Né? Esse começou em 2019. Em 2019, eu passei 1 ano morando em Portugal. Né? E voltei logo no início de 2020, quando começou a pandemia. Hoje à tarde eu estava dizendo para os irmãos que era eu andando e a Covid vindo atrás de mim, né? E eu estava na Europa e eu nem sabia o que era Covid. Ela existia, ela já estava lá, mas a gente nem ligava para a Covid, nem o quê? Ninguém ouvia falar. Então a gente ia viajando e não sabia de onde vinha o que era Covid. Na verdade, eu soube o que era Covid quando eu cheguei aqui no Brasil, porque no dia seguinte o aeroporto de Lisboa fechou, né? Ou seja, eu teria ficado presa lá em Portugal durante todo o período da pandemia, que não foi pouco e não foi fácil. E aqui também, né? Acho que uns 10, 15 dias depois começou a quarentena. Algumas fotos eu coloquei aqui para vocês verem o que foi um pouquinho da minha aventura no ano de 2019. Né? Eu sou muito grata, eu fiquei pensando hoje, né? Papai disse, vamos passar algumas fotos, e aí eu fiquei pensando, eu tenho tanta coisa para agradecer a Deus, não só de 2020, 2021, mas de 2019, de todo esse processo. Deus me possibilitou tantas coisas em 2019, eu fui para tantos lugares, eu botava uma mochila nas costas e ia-me embora, pagando R$ 200, pagando R$ 100, era basicamente uma mochila, uma água, uma banana, um sonho, e eu ia-me embora conhecer os lugares. Então, muitas dessas fotos, essa foto aqui é uma foto da minha mão com um corte enorme que eu tive lá, que foi a história que manhã estava contando hoje à tarde.
Hoje à tarde de manhã estava falando que durante toda a minha estadia em Portugal, ela orava por mim todo dia, incansavelmente. Todos os dias ela orava e orava, orava, orava e orava. Deus abençoa a Bia, Deus abençoa a Bia. E aí um dia, quando ela esqueceu, porque estava aqui na igreja com muita atividade, nesse dia eu me cortei bem sério lá. E aí eu mandei essa mensagem para ela e ela me contou justamente isso. E é um lembrete para a gente nunca deixar de orar por aquilo que a gente precisa orar e pelo que a gente quer orar, né? Então, eu estou agradecida a Deus por esse processo, porque só quem passa sabe a dificuldade que é. Eu passei anos muito difíceis durante a pandemia, tive muita ansiedade, tive que tomar medicação. Muitas das coisas eu nem falava para a mãe e para papai, né? Só quem estava ali mais próximo sabe como é. Em muitos momentos você pensa que não vai conseguir, que o que é que eu vou fazer, como é que vai ser. E em todos esses momentos eu sentia que Deus estava me guiando, me ajudando e me sustentando. Então, hoje, para mim, é um motivo de agradecer a Deus pela igreja também. Porque, como eu disse hoje à tarde, a igreja me sustentou em oração, né? Não só no meu período de Portugal e da pandemia, que eu ainda estava fazendo doutorado, mas também durante todas as minhas viagens para Serra Talhada, né? Eu estou há 8 anos e meio em Serra Talhada, estou caminhando para 9 anos. E toda semana eu vou e volto de Serra Talhada, são 410 quilômetros. Então, geralmente eu vou de carona, volto de madrugada, de ônibus. E eu estava dizendo hoje à tarde, né? Nunca aconteceu nada comigo. Nunca. Semana passada teve um acidente, mas foi com outro ônibus. Eu nunca passei por nenhuma situação. Muito pelo contrário, eu só tenho milagres para contar. Das vezes que eu voltei dirigindo à noite, das vezes que o ônibus quebrou porque eu estava reclamando. Teve um dia que eu estava reclamando tanto em Serra Talhada. Disse, meu Deus do céu, a rodoviária é longe, eu tenho que ir andando. No meio do caminho, minha sandália atorou. Eu disse, eu não acredito. Continuei reclamando, o que aconteceu? Eu caí no meio da rua, fiz a brincadeira. Aí continuei andando para a rodoviária, assim, super estressada. Chegou lá, o que aconteceu? O ônibus atrasou. Eu disse, não é possível. Muito estressada. Entrei no ônibus e disse, agora eu vou dormir. Quando eu entro, ou tentar dormir, né? Quando eu entro no ônibus, o ar-condicionado quebra. Eu disse, não é possível. Meu Deus, que prova. Quando o ar-condicionado quebra, a gente precisa descer do ônibus. E eu tinha pagado uma passagem cara para ser leito. A gente tem que entrar em um outro ônibus que não era leito. E sentei do lado de uma pessoa que, obviamente, que eu não conhecia, a gente nunca conhece, né? Mas essa pessoa, quando eu entrei no ônibus, disse, eu vou vomitar. Eu disse, não. Eu saí de madrugada, de 3 horas da manhã, procurando um remédio para enjoo na minha bolsa para cuidar dessa mulher, porque ela passou o resto da madrugada rosnando do meu lado, dizendo que ia vomitar, e eu disse, não é possível. E nesse dia eu aprendi, nunca mais eu reclamo numa sequência como essa. No dia, eu comecei a reclamar de uma coisa, aconteceram 10, assim, ruins. Mas eu cheguei em Recife, graças a Deus. E a partir desse dia eu cheguei em Recife rindo, dizendo, meu Deus, nunca mais eu reclamo das minhas voltas de Serra Talhada. Muito pelo contrário. Manhã sabe, né? Semana passada eu saí de lá de 1 hora da manhã, porque o ônibus atrasou 1h30. E essas são sempre noites muito difíceis, mas eu sempre digo à manhã, né, que fica muito preocupada. Deus, Ele está cuidando de tudo. Eu tenho muita certeza que no tempo certo Ele vai fazer algo maior ainda na minha vida, que é a minha transferência. Então, hoje eu não estou triste porque eu ainda não saí de Serra. Muito pelo contrário, hoje eu estou radiante, digamos assim. Muitas vezes eu nem acredito por ter terminado essa etapa tão importante da minha vida. Né? Foram 5 anos com um orientador que me testou em todos os meus limites ali psíquicos e emocionais, né? Em muitos momentos eu olhava e dizia, eu não sei o que eu fazer, então acho que eu vou orar por ele, e pedir oração amanhã, e as irmãs até hoje lembram o nome dele e oram por ele. E me adoeceu em vários aspectos, mas, irmãos, quando Deus ele promete algo, Ele cumpre. Então, foi tão difícil em alguns momentos, eu me senti tão impotente, sem poder, mas eu sabia que Deus estava cuidando de tudo e principalmente que tinha uma igreja orando por mim. Minha jornada em Serra Talhada, ela começou há muito tempo atrás, né? Começou há 8 anos e meio atrás,
com a oração de papai, com a oração de manhinha, né? Eu sempre conto essa história, inclusive eu conto essa história para meus alunos. Semana passada, no meio da aula, eu não sei porquê, eu contei essa história para eles e eles até disseram que ia pedir para papai orar por mim, para eu falar mais devagar, porque eles dizem que eu sou a professora 2.0, porque eu falo muito rápido. Eu disse, como assim, né? Não acho que eu falo tão rápido assim. Aí disse, vamos chamar o pai dela para orar, para ela falar mais devagar. E eu estava contando para eles que no dia do meu concurso em Serra Talhada, eu tinha 10 pontos para estudar e eu estudei muito 9 pontos. E o ponto que foi sorteado para a prova foi o que eu não tinha estudado. E escrevi quase 20 páginas dele e passei nessa etapa. Na segunda etapa, eu estava adoecida, assim, de nervosa, precisava fazer uma aula. E no dia seguinte, Rafa estava lá comigo, né, passando por esse processo também. E no dia seguinte eu tinha uma aula para dar de 8 horas da manhã e era 8 horas da noite e eu não tinha conseguido fazer ainda. E eu falei com o papai, liguei para papai, né? Falei com mãe, mas sempre falei com o papai. E papai orou por mim ali no telefone e sempre, quando ele orou, eu consegui preparar a aula. E tantas vezes, quando eu estava em Portugal, quando eu tinha um sonho muito ruim ou quando eu estava muito mal, eu falava com o papai e eu sabia que ele estava orando por mim. Então, eu agradeço tanto as orações dos irmãos, as orações dos meus pais, porque eu estava dizendo justamente isso aos meus alunos. Eu passei a minha vida inteira, meu pai colocando a mão na minha cabeça e orando por mim. Então, se eu estava doente, ele orava por mim. Se eu estava perturbado, ele orava por mim. Se eu precisava passar no concurso, ele orava por mim. E durante toda essa minha trajetória, tem muitas das orações de papai, de manhinha e de toda a igreja. Então, para mim hoje é só vitória, só gratidão. Daqui a alguns anos ou meses, não sei, estaremos fazendo outro culto de gratidão para agradecer a Deus, né, essa transferência de Serra Talhada para Recife. Mas hoje eu agradeço a igreja, agradeço a Deus por esse momento que para mim é tão especial, né? A minha família que está toda aqui, meus tios, meus primos. Né? Obrigada pela presença de vocês, obrigada pelas orações, irmãos. Se vocês soubessem o poder da oração, como a igreja, quando a igreja ora, todas as vezes que eu vou e volto de Serra Talhada, eu sei que Deus está me livrando de tanta coisa. E quando eu vou dirigindo, né, manhã nem sabe, mas a semana retrasada, algum dia desses que eu fui de carro, eu quase bato, basicamente, ali, né? Eu liguei para a Nusa, falei com a Amanda também depois. E nem falei também, porque senão iam dizer, eu te avisei, né? E eu estava muito cansada, mas mesmo assim peguei o carro e fui para a Serra Talhada. E eu acho que eu não estava nem em Gravatar. Eu não sei como foi que o carro parou. Eu só sei que ele parou. E eu só estava um caminhão na minha frente. Então, naquele momento ali, eu parei num posto, tomei um café, tomei um Red Bull e fui orando, pedindo para que Deus ele me deixasse chegar em Serra Talhada, porque eu estava com tanto sono e tanto cansada que eu não sabia como é que eu ia chegar. E eu cheguei, e estou aqui hoje. Então, é só motivo de gratidão e vitória. Eu quero cantar uma música, se a banda aqui puder me ajudar também, que vai define um pouquinho, né, de tudo que eu... Então, os meninos podem tocar. Cassiane. Convido a igreja para cantar comigo. Foi uma música que eu cantei durante muitos anos aqui na igreja. Né? Tem muita gente que diz que está na igreja ou entra na faculdade e se afasta da igreja. Irmãos, eu nasci dentro da igreja. Eu fui presidente de juventude. Os mais antigos aqui lembram disso. Fui presidente de adolescentes. Fiz noite de chocolate. Fiz milhares de programações com jovens e adolescentes. Mas nunca deixei de estudar e nunca deixei de correr atrás do que eu realmente queria. E Deus ele me concedeu o desejo no meu coração, que era ter terminado esse ciclo acadêmico tão importante que foi o doutorado. Então, eu agradeço a Deus e à igreja e convido a igreja para cantar comigo.
Sanders. Dá um lá. Dá um lá, a gente canta sem ele mesmo. Vou pegar outro mesmo. Eu ia cantar outra, mas papai pediu uma. Cantar as duas ou não? Eu vou cantar uma música que papai pediu, e que foi uma música que eu cantei muito aqui na igreja. Mas antes eu vou cantar uma outra música que me acompanhou muito durante todo esse período. Acho que a igreja conhece, pode cantar comigo também. Para chegar até aqui, muitas lágrimas chorei, quantas noites acordada, alto preço eu paguei. Foram lutas e vitórias, sofrimentos e alegrias, e novas experiências, conquistando a cada dia. Tive muitas aflições, mas venci nas orações. Em segredos, com Deus eu falei, com gemidos eu desabafei. Quem escreveu minha história sabe tudo sobre mim. Cada erro, cada acerto, pra chegar até aqui. O Deus que me conhece sabe o que mereço e o que necessito para prosseguir. Conhece os desejos que eu tenho na alma, nas minhas fraquezas Deus cuida de mim. Até meu silêncio pra Ele é um grito, em todos meus passos comigo Ele vai. E quando tropeço carrego em meus braços, quando estou aflito Ele vem me dar paz. A minha história Deus já escreveu, Ele me ungiu só pra o seu louvor. Posso ter meus defeitos, porém Deus me ama, sou mais que vencedor. Posso ter meus defeitos, porém Deus me ama, sou mais que vencedor. Amém. Convido a igreja para ficar de pé. E eu falei tanto de oração, e a gente vai cantar essa música, né, que vai mostrar pra gente, né, que tanto a gente já cantou aqui na igreja, que a oração ela move montanhas, né? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve. Contigo lutar, Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Pega suas mãos, sua
está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito Só uma breve palavra, eu sei que a hora avançou um pouco e eu vou dar um versículo. A pregação será muito simples, mas com muita convicção do agir de Deus na vida de Abinaí. Abinaí ainda no maternal, estudava no coração, dizia, vem cá, Marisa. Ela gostava de estudar muito. Abinaí estudava tanto, quando era bem pequenininha, que ela dormia em cima dos livros. Aí Marisa aqui tirava ela, e ela não aceitava, pouco assim perfeccionista, aceitava 9 não. Quando tirava um 9, só queria dar 10, só queria 10 e tal. E passou o tempo, a gente sempre observando isso. E quando ela era bem pequenininha, ela foi a oradora da turma. Aí escolheram Bia para ser oradora da turma ainda no maternal. Ela leu um texto na Alfa, foi na Alfa. Foi a oradora da turma dela. E eu disse, puxa, você não gosta de estudar, né, Marisa? Mas então, eu acho que ela vai até o fim. Quando tiver o curso dela, ela vai chegar até o final, porque gostava muito de estudar. Aí Bia faz um vestibular para a Universidade Federal e não conseguiu. Ficou na espera, na época, mas conseguiu entrar na Católica. Aí eu disse, não, vai ser muito caro, tal. Eu estava dando gabinete aqui, chegou ela e um colega. Aí, papai, faça a minha matrícula, por favor, prometo que eu vou estudar muito. Eu disse, tá certo, e era em contábeis. Aí eu pensei, tá bom, vamos lá. Aí fiz a matrícula de Bia, na Católica. Aí ela estudou, terminou. E tinha uma coisa interessante, né? Nusa estudava também na Católica. E Bia gostava muito, sempre tinha umas notas também. E tinha uma menina com ela que ficava quase que disputando quem tirava as melhores notas. De novo isso, essa menina era quando criança e agora. E eu me lembro que Bia não gostava de faltar aula por nada. E também tem a sua responsabilidade. Hoje Rivanda lembrou isso dentro do departamento do ministério como adolescente. Essa palavra é muito boa para os adolescentes, para os jovens. Vale a pena servir ao Senhor, ser um jovem para frente e não deixar Jesus para trás. Sempre orando, sempre buscando seus ideais. E eu me lembro que um dia muita chuva em Recife e Bia, eu não posso perder essa aula. Eu disse, e agora? Aí eu peguei o carro, fui embora para Recife com ela, para ela assistir uma aula. Parecia até um teste de vestibular, mas era uma aula. Aí eu fui e tal com ela, e sim, todos os livros que ela mostrava, eu me esforçava para comprar o livro para ela.
Aí aconteceu nesse dia na Católica, eu entrei pelo bloco G, que é com essa Católica, os portões abertos, entrei lá dentro, porque tinha muita água para ela não se molhar, e subi, aí eu, vai-te embora, Bia, estudar, deixei ela lá no bloco G, nunca mais esqueci dessa cena, e ela agradeceu, obrigado, papai, eu podia essa aula, disse, agora eu vou ter que esperar, né, para muita chuva, e assim, eu tenho esses registros na mente, muito mais coisa para dizer. Marisa era de plantão de oração sempre também, sempre de oração. E hoje a gente fica feliz porque um colega disse assim, pastor, tu conhece Bia lá da universidade, a sua filha? Eu disse, eu conheço Bia, não, minha filha, claro, mas vai lá na universidade, eu nunca fui. Ela é sempre homenageada pelos alunos, tem lá as homenagens dela. Ó, Bia é mosca branca. Eu disse, que é isso, rapaz? Um camarada que era da universidade lá. Ela é contábil, ela tem especializações, tem um mestrado e agora doutorado e tal, tudo nessa área. E, como ela falou, não foi um caminho fácil. O doutorado me parecia que seria 3 anos, é isso, Bia? E foi para 5 anos, com muita dificuldade. Irmãos, eu posso dizer à igreja, não foi nada fácil. Muita dificuldade, mas em nenhum momento ela pensou em desistir. Ela resistiu e Deus deu vitória. Isso foi vitória. Não é porque ela esforçou muito, ela contou um pouco aqui, e a gente tem muito o que agradecer. Eu vou continuar orando por você, para que Deus continue conduzindo a tua vida, e eu creio que tu serás muito usada por Deus ainda, onde você for, doutorado, pós-doutorado, para onde você for, o que Deus tem reservado para você. Você vai testemunhar onde chegar, que Jesus Cristo é a tua sorte, Jesus Cristo é a única esperança da tua vida, porque nisso tu fosse criada, desde a tua infância, tu conhece a palavra, louvado seja o nome do Senhor, e eu creio que a obra que Deus começou na tua vida, Ele vai continuar, e eu louvo a Deus porque eu e Maria está bem firme aqui, bem vivos, para escutar o teu testemunho, e a gente vai ver você chegando muito além ainda, você, Abisaí, Abinael, porque nós temos promessa de Deus, e as promessas de Deus não falham. Tu és abençoada, está abençoada desde agora e para todo sempre, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, igreja? Graça e paz. Eu queria só testemunhar um fato que aconteceu esse ano, no início do ano, que a Abinaí estava vindo de Serra Talhada. Então, de repente, eu não durmo quando ela vem de Serra. Quem é mãe aqui sabe a preocupação de filha, vem naquele ônibus, estrada, e passando naquelas estradas escuras. Então, quando eu me acordei, eu não sei se vocês lembram, teve um temporal muito forte, aqui em Camaragibe, São Lourenço, e estendeu para o sertão. Então, quando eu me dei conta, me acordei, foi o Senhor, o anjo do Senhor, me despertou naquele momento. Samuel já estava de pé, eu acho que era 1h da manhã, por aí, então 1h30 por aí da manhã, e muita chuva, muito relâmpago, muita moço. Eu dizia, Samuel, Bia, aí ele, Bia, está na estrada. Eu sentia ali naquele momento, era chuva, era trovão, era relâmpago, era uma coisa que parecia que estava se acabando o mundo naquela noite, estava se acabando. Então, a gente ficou orando ali, eu não consegui mais dormir, e eu fiquei ali na mesa, e eu dizia para o Senhor orando, Jesus, toma conta da minha filha. Toma conta da minha filha, Jesus. Eu sei que o tempo está difícil para aquele motorista guiar aquele ônibus. Está muito difícil, era chuva. No outro dia eu fiz a pergunta a ela e ela vai responder o que ela me disse. Então, naquela mesma noite, eu estava ali sentada na minha mesa, olhando para o céu e abri a Bíblia. Não lembro onde fica a palavra que Jesus acalmou a meu coração. Que a passagem na Bíblia dizia assim, o anjo dizia para Paulo, não sei se você, o pastor vai lembrar, quando Paulo estava no meio do mar,
num barco, numa grande tempestade, cheio de prisioneiros, cheio de homem ali dentro daquele barco. E ali aquela palavra, quando Jesus dizia assim: ninguém morre, ninguém vai morrer. Aleluia! E aquele momento, o Espírito Santo falava comigo, dizia: ela não vai morrer. Não vai morrer, não vai acontecer nada. O ônibus vai chegar em paz. E ali eu acalmei. Mas como um coração de mãe, né? Eu olhava para a palavra e eu dizia assim: Jesus, eu creio. Eu creio que vai chegar em paz. E quando deu 4 horas da manhã, eu passava uma mensagem, ligava para ela, mais nada. Mas o meu coração estava confiante. Estava confiante na palavra, porque a palavra de Deus não mente. E era de madrugada, e o Senhor falava comigo tão forte no meu coração, e eu nem dizia para ele. Eu fiquei aguardando, eu vou aguardar num silêncio. É eu e Deus, é Deus e eu. Então, quando deu 5 horas da manhã, era 4 horas da manhã, 4h30, a chuva cessou. E quando deu 5 horas, eu fiz: meu Deus, meu Jesus, eu preciso falar com Bia. Aí eu mandava uma mensagem, ela dizia, aí o zap tocou. Quando tocou, ela dizia: tá tudo bem, mãe. Tá tudo bem, manhã. Aí eu: ai, Jesus, que alívio. Obrigada. E ali eu me ajoelhava, chorava e agradecia a Deus, que não é fácil. E assim que amanheceu o dia, eu dizia: Bia, ligava para ela, dizia: tá tudo bem? Ela dizia: tá tudo bem. E depois eu perguntava a ela: minha filha, o que foi que você sentiu naquela noite? Me diga o que você sentiu naquela noite. Ela dizia que Eu dormi nessa noite. E é uma coisa muito rara, porque eu não durmo na volta de Serra Talhada. Mas essa noite eu dormi. E quando eu acordei, às 4 horas da manhã, o ônibus já estava molhado, estava pingando no ônibus. Mas em momento, eu via que estava chovendo, eu acordava sonolenta, mas eu não sentia medo. Parecia que eu estava em casa, parecia que eu estava dormindo. E isso é uma coisa muito rara. Isso é assim, uma viagem dessa a cada 100, porque eu quase nunca consigo dormir no ônibus. Então, igreja, vale a pena confiar no Senhor Jesus. Porque eu sabia que a estrada era muito carro. Porque teve um dia que eu disse amanhã que eu achava que eu não ia chegar. Tem dia que eu sou muito medrosa, né? É uma coisa tão engraçada, porque os irmãos aqui na igreja, em geral, dizem que eu sou muito corajosa. E um dia desses, meus alunos disseram isso também. Eu digo: minha gente, sou nada. Eu não sou corajosa, agora eu vou com medo mesmo. Essa é a diferença. A gente tem medo, mas a gente segura na mão de Deus e vai. Então, é assim, minha vida tem sido essa. Eu continuo com medo da viagem, eu continuo com medo de tudo, mas eu vou. E teve um dia esse ano que um motorista se levantou e ele disse: olha, a saída de emergência do lado direito é essa, se a gente capotar para o lado direito. A saída de emergência do lado esquerdo é essa, se a gente capotar assim. Se por acaso vocês não conseguirem sair pela janela lateral, tem uma janela aqui. E eu, atordoada, disse: meu Deus, eu nunca vi um motorista dizer isso. Então ele disse: lá atrás tem as ferramentas para vocês abrirem a parte de cima. E eu, apavorada, né? E aí ele desceu, e quando ele desceu, eu acho que alguém lá de trás começou a cantar, segura na mão de Deus, e começou a cantar uns corinhos muito antigos. E nesse dia eu disse: eu não chego em casa não, é hoje, eu acho que isso é tudo confirmação aqui que está acontecendo, não é possível. O homem está cantando, o motorista já falou de acidente. E aí a gente vai se acalmando e chega. E estou aqui. Então, glória a Deus. Eu agradeço muito, muito a Deus pelos benefícios que o Senhor tem
tem feito na vida da nossa família, né, Samuel? São tantas coisas que o Senhor tem operado na vida de Abinaí, são muitos livramentos. Durante esse ano, o Senhor nos abençoou muito, graças a Deus. No começo do ano, eu pedi a oração aqui a minhas irmãs, no grupo de oração, que Deus abençoasse o meu netinho, Samuelzinho, que ele tinha dificuldade de falar. E as irmãs aqui, a gente orando, pedindo todas as quarta-feiras. E hoje eu vejo Samuelzinho falando, vovó, e vamos para minha festa. Senhora, você vai para minha festa, você vai, vovô, para minha festa. E isso aí é a mão de Deus. E vale a pena confiar nesse Deus, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele que nos dá livramento. Que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor para todo sempre. É isso que eu quero, é isso que eu e minha família quer, é andar com Cristo até o final dos nossos dias, aqui na nossa IEBT, amém? Já pregou, né? Pode sentar, já pregou, Marisa. Gente, é muita coisa, realmente o tempo ficou curto. Ivanda até me deu uma sugestão, o pastor não deu oportunidade de nada, ninguém, só porque é muita coisa, mas tinha outros irmãos. Mas eu tenho que agradecer, a igreja entende. Só gratidão ao Senhor pelos milagres que Ele tem operado. Eu acho que qualquer pai aqui tem um prazer de contar essa história. Ver sua filha chegando, tá galgando. E hoje aqui na presença de Deus. Se eu fosse ouvir o testemunho de Regiane Sobreira, que ela contou hoje à tarde aqui, é emocionante. Do cuidado de Bia que ela tem na área que ela trabalha, né? Não só porque ela é doutora, porque ela ama essa obra do Senhor. Inclusive, tem umas colegas de Bia aqui, parece Amanda, já foi embora, professor de está aí atrás. E também tem Rafa, é Rafa, né? Rafa, fica de pé, Rafa. Rafa tem uma história incrível também. É doutora também, trabalhando com a Abinaí, e tem história, é muita coisa, Deus abençoe. E a história de Rafa é linda, que ela tem um cuidado com a mãe dela tão grande. Mas a Bia sempre conta que cuidado ela tem com a mãe. Muitas vezes a gente se emociona, né? Pode sentar. Nós temos Nusa também, que chegou a fazer um mestrado, não foi, Nusa? No mestrado também, não seguiu em frente, porque Deus já tinha outra coisa. Mas enfim, tem muita história, irmão. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Deixa eu ler só um versículo, não vai dar para pregar, tá? Senão seria uma vigília. Mas, o que é que eu vou dizer? Vou falar alguma coisa de Bia e de Marisa? Não, estou quieto aqui. Só vou ler um versículo, né, que diz assim, Salmo 40, bota o Salmo 40 aí. A mensagem seria gratidão pelos gloriosos feitos de Deus. Quem fala isso é Davi. O que Deus fez na vida desse homem, não é? Salmo 40 é muito conhecido. E eu queria destacar, vamos ver o versículo 5 e 6. Se você já conhece, são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode o quê? Contar. Tem muita coisa para contar, não vai dar. Verso 6. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelos pecados não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Verso 10, a igreja comigo, vamos lá? Não ocultei no coração a tua justiça. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Meus irmãos, por que questão a gente faz de contar a congregação? Foi a congregação, foi Deus, a congregação orando. Bia falou aqui o tempo todo de oração. Ela não falou nas suas capacidades, seus talentos pessoais, mas na dependência do Senhor. É Deus quem faz a gente andar, é Deus que faz a gente caminhar.
Nós chegamos até aqui pela graça e a misericórdia do Senhor. E eu não tenho dúvida que esse título de doutora que Deus deu a Bi, foi Ele que deu e mais ninguém. Então, a gente agradece ao Senhor. Eu não teria condições nenhuma de colocar minha filha a estudar no exterior, na Europa, mas Deus preparou o caminho. Deus abriu uma porta para ela. Ela só começou o doutorado porque ela foi aprovada na Universidade Federal para ser professora. E ali, com o dinheiro que ela tinha, ela investiu, ela trabalhou e a gente apoiando o tempo todo. Eu lembro que ela estava desesperada uma certa vez, ligou lá da Europa: papai, eu tenho que ir para Londres. Fazer o que em Londres, menina? Tu não estás aí? É um curso de inglês. Foi isso, Bia? Curso de inglês, 3 cursos. 3 meses o curso que ele tinha que morar lá, no prédio. Morar lá, literalmente. Então eu disse: quanto é, menino, esse curso? Que ela ia ligando para mim uma hora daquela. Quando ela disse, quase que eu desmaiava. Eu disse: misericórdia, como é que vai ser isso? Papai, eu já tenho tanto. O senhor completa? Aí eu pensei, claro que a gente vai completar. Eu me assustei primeiro, né? Mas claro que eu ia completar. Aí com a Marisa, eita lá, vamos embora. Irmãos, pais, invista nos seus filhos. Ajude seus filhos. Eu sei que às vezes a gente pensa que nem tem condição. O que eu pude fazer, a minha história não só é com Bia, é com Abinael, com Abinaí, com Abisaí. O que eu fui, eles sabem disso. Eles sabem disso. Abisaí estudando na universidade lá, terminando o curso dele de engenharia e telecomunicação. Todo dia eu ia buscar Zé, acreditam? Dia estava lá eu de noite, esperando. Você é da Católica, ficava esperando Isaí. Só que eu terminava na Católica mais cedo, Isaí, dentro da escola, dentro da faculdade. Eu disse: menino, que hora é essa? Tudo escuro ali, próximo qual a universidade, Isaí? Na Benfica, UPE, na UPE. Então, eu esperando, como foi ele contando a história? Papai e tal, muita coisa e tal. E o curso dele, 5 anos, e ele concluiu esse curso. Ele é engenheiro de telecomunicação pela Universidade Federal também, estudando. E a gente faz isso. Nael, o mesmo investimento. Agora, Deus tem história diferente na vida de cada filho. Mas eu tenho certeza de uma coisa: que Deus vai dar vitória a todos os meus filhos. E verás a bênção sobre os teus filhos. Veja aí, por favor, o Salmo 128. É o que eu guardo no meu coração. E você guarda também. Deus tem prazer em abençoar a nossa família, nossa. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor nos seus caminhos. A igreja comigo, vamos lá? Você comerá do fruto do seu trabalho. E tudo. Vamos lá, tua mulher, sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Marisa é muito frutífera. É uma bênção. E os seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Meus filhos são rebentos do Senhor. Deus vai fazer mais. E Deus não se mais. Você vai ver. E eu vou ver. E eu agradeço ao Senhor que eu estou vendo os milagres de Deus. E diga assim: eu creio que eu verei os milagres de Deus na vida do meu filho e da minha filha também. Essa mensagem desta noite tem significado. Invista em oração. Ore. Marisa disse que acordou aperreada com os trovões. E quando ela acordou, está de Bia, eu estava já de joelho orando. Ore pelos seus filhos. Quando for um momento de reclamar, mas ore, invista. E Deus sabe como eu abracei. E até meu último dia eu vou abraçá-los, os 3, ajudando no que eu puder. E eu posso dizer que Deus é fiel. Esse último, eu vejo um versículo, vai caminhando, por favor. Versículo de número 5. 6. Vamos ver o 5 e o 6. O Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja o que? A prosperidade de Jerusalém durante o que, gente? Os dias da tua vida. E o que mais? E veja. Posso ver um amém? A igreja de pé, por favor. É um sermão muito grande, mas vai ficar para outra oportunidade, porque eu creio que Deus permitiu o necessário. Queria agradecer a todos que chegaram agora na EBT, mas já está sabendo a história. Ao grupo de oração de Bia, que Marisa tem um grupo de oração. Eu acho que não tem nenhum mal o pai querer ver sua filha, seu filho crescer. Às vezes vem muito embaraço, você sabe disso, né? Mas Deus é fiel. E a vontade de Deus vai prevalecer na vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti
levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos dizer amém, irmãos?